Allan Kardec não se chamava Allan Kardec. Sim, isso mesmo que você ouviu. O nome verdadeiro do codificador do Espiritismo era Hippolyte Léon Denisard Rival. Mas por que ele usaria um nome diferente? Seria uma estratégia de marketing ou havia um motivo mais profundo? A resposta nos leva a um ponto fascinante da história espiritual do planeta. Rival era um homem de ciência, um educador comprometido com a pedagogia. Discípulo direto da escola de Pestalozzi, foi autor de livros didáticos respeitados na França. Não era um místico nem buscava o sobrenatural. Mas quando surgiram os fenômenos das mesas girantes, Rival viu ali uma oportunidade de estudo sério. Ele buscava compreender os princípios por trás daqueles acontecimentos. Como bom cientista, queria observar, catalogar e comparar os fatos. Mas algo inusitado aconteceu. Em meio a essas pesquisas, espíritos com elevado grau moral passaram a se comunicar, trazendo mensagens profundas, coerentes e repletas de sabedoria. Em uma dessas comunicações, um espírito revelou que Rival havia vivido na época dos druidas, como um sacerdote conhecido como Allan Kardec. Não era apenas um nome aleatório, era uma identidade espiritual que se ligava à missão que ele viria a cumprir. Esse reencontro com o passado simbolizava um novo ciclo, uma reencarnação com propósito claro, um retorno planejado pelos espíritos superiores para trazer luz em meio a um mundo ainda envolto na ignorância espiritual. Ao adotar o nome Allan Kardec, Rival marcava o início de sua jornada como codificador da doutrina espírita. Não queria que sua reputação como educador interferisse na recepção das ideias. Não buscava aplausos nem seguidores. Ele compreendia que o espiritismo não era uma construção humana, mas uma revelação progressiva do alto. O uso do pseudônimo foi também um ato de humildade, de desprendimento e fidelidade à tarefa. Foi sob esse nome que nasceram obras imortais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Livros que transformaram a maneira como a humanidade enxerga a vida, a morte e a evolução do espírito. A partir dali, o mundo ganharia uma nova lente, um novo entendimento sobre sua origem, seu destino e as leis que regem a vida. Mas o nome Allan Kardec não era apenas simbólico, era vibracional, carregava uma história espiritual, um elo entre vidas, uma ponte entre o ontem e o amanhã. Não era uma fuga da própria identidade, mas uma confirmação da missão escolhida antes do nascimento. Uma missão que exigiria coragem, lucidez e uma fé inabalável na justiça divina. Como explica o Espiritismo, a reencarnação nos oferece oportunidades de retomar compromissos, de continuar tarefas inacabadas e de reencontrar os mesmos ideais em corpos diferentes. Kardec era um espírito preparado. Como nos ensina em O Livro dos Espíritos, cada reencarnação é cuidadosamente planejada. Os espíritos escolhem provas, lugares, relações e circunstâncias que melhor favorecem seu progresso. A escolha do nome espiritual foi também uma forma de dar autenticidade à obra. Ela não pertencia a Rival, mas a um conjunto de espíritos superiores que trabalharam com ele ao longo de anos. Como afirmado por Emmanuel, a missão de Kardec estava ligada ao advento do Consolador prometido por Jesus. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Curioso notar que muitos nomes espirituais nos acompanham. Alguns são revelados em momentos importantes da caminhada, outros permanecem ocultos, mas todos guardam vibrações, memórias e compromissos. Ao resgatar esse nome, o espírito de Kardec ativava em si mesmo a lembrança do dever, do serviço e do amor ao próximo. Quantos de nós talvez já tivemos nomes diferentes em vidas passadas? Quantos já exercemos papéis importantes ou humildes em outras épocas?
O importante é o agora, a tarefa presente, o bem que podemos fazer e o amor que somos chamados a vivenciar. O Espiritismo nos convida a reconhecer a pluralidade das existências e a compreendermos que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. O passado nos molda, mas o presente nos define, e o futuro se constrói a cada escolha, a cada gesto de caridade, a cada esforço de superação. Saber que o codificador usava um nome espiritual nos inspira, nos mostra que existe um plano maior, que há ordem no universo, que nada acontece por acaso e que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais luminoso. Allan Kardec não foi apenas um nome, foi uma ponte, um instrumento, uma missão. E você? Qual é a sua missão? Você já pensou sobre isso? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre a vida e a obra de Allan Kardec. Emmanuel afirma que o verdadeiro servidor do Cristo não se detém na expectativa do aplauso, mas avança com fidelidade mesmo diante da incompreensão. Foi assim que Kardec caminhou, recebendo críticas, enfrentando oposições, mas mantendo o olhar firme na tarefa que lhe cabia. Muitos espíritos superiores reencarnam com tarefas bem definidas. Alguns na arte, outros na ciência, outros no campo moral, mas todos com um denominador comum: servir à luz, espalhar verdades e preparar a humanidade para novos degraus evolutivos. Como nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz, a reencarnação é um plano minuciosamente elaborado, com o auxílio de espíritos amigos, mentores e técnicos da espiritualidade. Nada é improvisado. Kardec não foi escolhido por acaso. Sua preparação já vinha de séculos. Ao assumir o nome espiritual, ele renunciava ao ego, ao brilho pessoal, e se alinhava com uma frequência de serviço, como se estivesse sintonizando uma emissora superior, capaz de transmitir os ensinos dos espíritos elevados. O que impressiona na história de Kardec é sua coragem intelectual e moral. Ele não aceitava as mensagens sem análise, questionava, confrontava ideias, buscava coerência e sempre submetia tudo ao crivo da razão. Por isso, o Espiritismo não é uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Na introdução de O Livro dos Espíritos, ele deixa claro: se uma ideia espírita contrariar a ciência comprovada, ficaremos com a ciência. Isso mostra sua postura de humildade diante da verdade e sua confiança de que o Espiritismo caminha ao lado do progresso. Por trás do nome Allan Kardec estava um espírito em missão, mas também um homem, com medos, dificuldades e limites. A grandeza está justamente nisso, na união do humano com o divino, do finito com o infinito. A história do pseudônimo Kardec nos inspira a refletir: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E mais do que isso, quem escolhemos ser a cada dia? Qual legado queremos deixar? Quando escolhemos trilhar o caminho da verdade, nos deparamos com desafios, mas também com luzes, com dores, mas também com consolos. A vida se transforma e o mundo ganha novo sentido. Por isso, lembrar que Allan Kardec era um nome do Espírito nos convida a lembrar que somos também espíritos, em viagem pela carne, temporários neste corpo, eternos em essência. O que você está fazendo com sua encarnação? Qual nome sua alma está construindo no livro da vida? A cada gesto, a cada escolha, estamos escrevendo nossa própria história, não com tinta, mas com vibração. Allan Kardec nos ensina que a missão não precisa de fama, mas de fidelidade. Não exige aplausos, mas exige amor. Não busca destaque, mas coerência com o bem. Seja você também um canal de luz, um instrumento de paz,
uma voz que ecoa a verdade, ainda que em silêncio, porque o bem verdadeiro quase sempre é discreto, como o nome Kardec foi um dia. E assim, com gratidão por essa história, seguimos refletindo, estudando e vivendo o Espiritismo, na prática, no coração e no cotidiano. Que a luz de Allan Kardec continue iluminando o nosso caminho. Existem momentos na vida em que sentimos um chamado interior, algo que não vem de fora, mas ecoa do fundo da alma. Esse chamado pode vir na forma de inquietação, de vontade de mudar, de necessidade de servir. Foi assim com Kardec. Antes mesmo de saber, seu coração já buscava respostas. Emmanuel nos lembra que cada consciência traz inscrito em si mesma o programa evolutivo, que o espírito, ao reencarnar, aceita tarefas, planeja encontros e reconhece no tempo certo os sinais da própria missão. Quando Kardec encontrou os fenômenos espíritas, ele não buscava religião, mas encontrou verdade. Diz André Luiz que a intuição é a voz do espírito em sintonia com os planos superiores. Quando afinamos nossa sintonia com o bem, passamos a perceber orientações sutis. Foi assim que Rival compreendeu que seu papel ia além da observação. Ele seria o elo, a ponte, o instrumento. O nome Allan Kardec passou a vibrar não apenas como um pseudônimo, mas como um código vibracional, uma chave que abria portais de memória e acessava registros de vidas passadas. E essa memória não era para vaidade, mas para compromisso. Não somos apenas um nome civil, somos espíritos em marcha. Cada reencarnação traz consigo um roteiro, um plano, um chamado. E aqueles que atendem ao chamado transformam o mundo ao seu redor, com trabalho, com fé e com amor.